Sanguessugas. O escândalo dos sanguessugas, também conhecido como máfia das ambulâncias, estourou em 2006 devido à descoberta de uma quadrilha que tinha como objetivo desviar dinheiro público destinado à compra de ambulâncias. Entre seus principais envolvidos estavam os ex-deputados Ronivon Santiago, Carlos Rodrigues e Cabo Júlio e Cleober Brandão Carneiro. Governo e oposição jogam uns para os outros a paternidade e a responsabilidade pela manutenção da máfia das ambulâncias. Isto é, 2 de agosto de 2006. Sanguessuga. Abre aspas. Governo e oposição jogam uns para os outros a paternidade e a responsabilidade pela manutenção da máfia das ambulâncias. O governo e a oposição disputaram ao longo da semana qual dos dois é menos corrupto. Ao final, porém, os dois lados perderam. A estratégia de jogar a responsabilidade pelo esquema dos sanguessugas para o terreno do vizinho iniciou-se no Congresso com a força oposicionista na CPI que investiga a atuação da máfia das ambulâncias. Numa lista de novos parlamentares notificados para prestar esclarecimentos, foi incluído o ex-ministro da Saúde Saraiva Felipe, deputado pelo PMDB. Penúltimo ministro na gestão Lula, ele somava-se ao primeiro da fila, o hoje candidato do PT ao governo de Pernambuco, Humberto Costa. Fecha aspas. Governo e a oposição disputaram qual dos dois é menos corruptos, os dois lados perderam. A estratégia de jogar a responsabilidade pelo esquema dos sanguessugas para o terreno do vizinho iniciou-se no Congresso com a força oposicionista na CPI que investigou a atuação. Todos devem lembrar de um personagem em especial. Segundo a revista, no início de 2003, quando Lula baixou um decreto restringindo o pagamento de débitos contraídos na gestão anterior, a empresa Planon ficou sem ter como receber uma dívida de R$ 8 milhões da qual era credora no Ministério da Saúde. Os diretores da Planon procuraram Humberto Costa para tentar encontrar uma solução. O ministro informou que não poderia liberar a verba, mas apresentou aos empresários o chefe de gabinete, Antônio Alves de Souza, hoje secretário de Gestão Estratégica do Ministério da Saúde. Costa disse que Souza poderia estudar a possibilidade de conseguir a liberação do pagamento. Dias depois, os diretores da Planon se reuniram na antessala do gabinete de Costa, no Ministério da Saúde. 23 de julho de 2006, 8 horas e 32 minutos. congressoinfoco.ol.com.br. Abre aspas. Humberto Costa é envolvido no caso das ambulâncias. A máfia das ambulâncias teria começado com a ajuda do ex-ministro da Saúde Humberto Costa e do ex-prefeito petista José Ayrton Cirilo, CE, afirma a nova edição da revista Veja com base no depoimento dado pelo empresário Luiz Antônio Trevisan Verdun, um dos donos da Planon e suspeito de ser o chefe do esquema. Segundo a revista, no início de 2003, quando o presidente Lula baixou um decreto restringindo o pagamento de débitos contraídos na gestão anterior, a empresa ficou sem ter como receber uma dívida de R$ 8 milhões da qual era credora no Ministério da Saúde. Fecha aspas. Ao fim da audiência, José Ayrton Cirilo, integrante do Diretório Nacional do PT, por indicação de Lula, ocupou um dos postos de direção da ANTT, disse aos presentes que havia conseguido a liberação do dinheiro da Planon, em 4 parcelas. Conforme a reportagem, assim que a empresa recebeu o primeiro pagamento, repassaram a Cirilo, conforme combinado, R$ 35 mil, primeira parte de uma comissão com valor total de R$ 400 mil. O esquema montado funcionou tão bem que Cirilo e a empresa decidiram ampliá-lo. Já havia um histórico da Plasma e o Ministério da Saúde, com José Serra, onde foi apresentada uma filmagem, PF autenticou, mostrando uma cerimônia de entrega de ambulâncias pelo então ministro da Saúde, José Serra, e o governador de Mato Grosso, Dante de Oliveira. 17 de setembro de 2006. Sanguessugas, vídeo e documentos ligam Serra e governo FHC à máfia das ambulâncias. Abre aspas. A gravação em DVD consta do material que seria entregue pelo tio do empresário Luiz Antônio Trevisan Verdun, Paulo Dalcol Trevisan, ao advogado Gedimar Pereira Passos e ao empreiteiro Valdebran Padilha, em São Paulo. Um dos mentores da máfia das ambulâncias, Luiz Antônio receberia R$ 1,8 milhão pelo repasse das provas, segundo a Polícia Federal. Fecha aspas. Link na descrição. Voltando à questão de Humberto Costa. Segundo o empresário, o dirigente petista disse que havia combinado com Humberto Costa a liberação de R$ 30 milhões de recursos extra-orçamentários que seriam destinados à aquisição de equipamentos hospitalares para municípios do interior. Para a Planon lucrar com o negócio, bastaria ganhar fraudulentamente as licitações, com a ajuda dos prefeitos, e, ao fim do processo, pagar 15% de propina a Cirilo. O número de parlamentares suspeitos de participar da máfia das ambulâncias chegou a quase 20% do Congresso. Abre aspas. Entenda o caso. Relatório indica que ex-deputados ligados à Igreja Universal desviaram recursos do Ministério da Saúde.
Como funcionava o esquema, segundo a Procuradoria? Câmara. Emendas. Ex-deputados apresentaram emendas liberando recursos para a compra de 7 ambulâncias pela ABC, entidade ligada à Universal, segundo a Justiça. Ministério da Saúde. Repasses. Para receber os repasses, dirigentes da ABC apresentaram documentos falsos sobre os atendimentos que seriam realizados. Entidade ABC. Licitações. A ABC montou licitações fraudulentas para a compra das ambulâncias, vencidas por empresas ligadas à máfia dos sanguessugas. Empresa. Propina. Após concluir desvios, integrantes da máfia pagavam propinas 10% do valor na emenda aos congressistas. Investigação. Deflagrada pela Polícia Federal em maio de 2006, a Operação Sanguessuga investigou o esquema. Fecha aspas. Segundo a Procuradoria foram arrolados. Observação. Link quebrado. Descaso. Incompetência administrativa e suspeita de um novo esquema de corrupção fizeram com que o Ministério da Saúde não desse uso a 13,7 mil litros de plasma sanguíneo avaliados em 1,6 milhão de dólares. 3 ministros esconderam o desperdício. Humberto Costa. José Gomes Temporão. Alexandre Padilha. O problema com os hemoderivados não se restringe ao caso do depósito em Brasília, e foi oficiado um documento a Padilha. Abre aspas. Investigação. Documento do Ministério Público coloca em dúvida a capacidade da empresa francesa LFB de processar o plasma sanguíneo e elenca os problemas encontrados na apuração do caso, como perda da qualidade do produto e até contaminação. Fecha aspas. Quem é responsável? Abre aspas. Na conturbada gestão de Humberto Costa, PT, no Ministério da Saúde, as 55 mil bolsas de plasma armazenadas num depósito em Brasília não foram utilizadas e perderam a validade para a produção de hemoderivados. Sucessor de Humberto Costa, Saraiva Felipe, PMDB, iniciou o projeto básico para a contratação de um novo serviço de beneficiamento de plasma no exterior. Com apenas 8 meses, Felipe foi substituído por Agenor Álvares, seu secretário executivo, hoje na Anvisa. Nenhum dos dois enfrentou o problema. José Gomes Temporão, PSB, ex-PMDB, lançou o pregão que contratou o laboratório francês de biotecnologia como parceiro para o beneficiamento do plasma sanguíneo coletado no país. A empresa alegou que seu contrato não cobria o uso de plasma coletado antes de 2007 e exigiu a assinatura de um aditivo. Passados 2 anos, o material que ainda poderia ser usado também perdeu a validade. Desde 2011, já na gestão de Alexandre Padilha, PT, a coordenação de sangue e hemoderivados solicitou o descarte do material, mas até hoje nada foi feito. Esquema. Ministério Público suspeita que o desvio de plasma ocorre em vários estados brasileiros. Em depoimento, o médico Crescêncio Antunes da Silveira Neto afirma que o problema é mais grave no Rio de Janeiro, em São Paulo e na Bahia. Fecha aspas. Ou seja, os atores do PT até mudaram, mas o descaso e a incompetência administrativa trouxeram vários problemas na saúde do Brasil. Seja na compra de ambulâncias através de emendas parlamentares, via Ministério da Saúde, por contratação através de licitações fraudulentas ou por má gestão. O fruto dessa série de desvios se refletiu de forma final na pandemia, quando se observou que recursos foram mal usados e os estados e municípios tiveram que receber aporte do governo Bolsonaro, para equipar, contratar e fornecer medicação. Salvo o melhor juízo,